Olá para você que está ligadinho aqui na TV Pai Eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Conhecimento da Fé. Este programa feito para você e dedicado à nossa catequese e ao aprofundamento do conhecimento da Palavra de Deus e da fé cristã. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a você que tem caminhado conosco nestes primeiros programas de 2025, meditando as celebrações da vida da Igreja e os temas relativos à nossa fé. Vamos rezar juntos para acolhermos a vontade do Pai Eterno em nossas vidas, para fortalecer com fé e coragem o nosso coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a intercessão de nossa Mãe, a Mãe do Perpétuo Socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu tenho um convite especial a fazer para você que nos acompanha. Entre em contato hoje mesmo com a nossa central de relacionamento para enviar sua mensagem ou seu pedido de oração. Você também pode participar da nossa programação através das redes sociais, @Basílica Pai Eterno, ou acessar o nosso portal paieterno.com e tomar a decisão que faz toda a diferença, a de contribuir com a construção da nova casa do Pai. Faça parte da nossa família de amor. Ligue para nós no 62 3506 9800 ou entre em contato conosco por esse mesmo número no WhatsApp. Acesse o nosso aplicativo pelo seu smartphone. O app é gratuito, Pai Eterno. Será uma alegria estar unido a você. O batismo do Senhor é uma festa que marca o encerramento do tempo do Natal e relembramos o momento em que Jesus foi batizado no Rio Jordão por São João Batista. Este sinal também foi instituído por Jesus como um sacramento na vida da Igreja e que simboliza o nosso nascimento e a purificação da mancha do pecado original, a transformação da nossa vida. Mas você sabe qual a importância do batismo na vida cristã e da comunidade? Nós vamos aprofundar esse tema hoje com dois convidados já conhecidos dos nossos telespectadores. O padre Rodrigo de Castro, coordenador do clero da Arquidiocese de Goiânia e também coordenador do setor Vida e Família e reitor do Santuário Basílica Sagrada Família. Bem-vindo, Padre Rodrigo. Obrigado, querido Padre Wellington. Obrigado, meu irmão, minha irmã que nos assiste aqui, de maneira muito especial, no amor do Divino Pai Eterno. Quem está também unido a nós é o Frei Edgar Alves, ele que é frade franciscano, reitor do Santuário Santo Antônio de Brasília, comissário da Terra Santa e responsável pela revista da Terra Santa no Brasil. Frei Edgar, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer enorme a gente estar junto aqui nesse encontro, né? Ao Padre Rodrigo, um abraço, a você, Padre Wellington, um abraço. Paz e bem, Frei Edgar, muito bem-vindo. Nós vamos falar um pouco então sobre esta celebração que a Igreja vive como uma festa e que encerra o tempo pascal. Padre Rodrigo, quando nós falamos do batismo do Senhor, algumas pessoas podem confundir o gesto que Jesus passa nas águas do Jordão com o sacramento, né, que nós recebemos na igreja. Qual a diferença básica para a gente poder entender que uma coisa é diferente da outra? Interessante quando que Jesus assume essa humanidade, o autor do próprio batismo, pedir a graça do santo batismo a São João Batista, nós vamos ver esse gesto bonito. Um Deus que assume a nossa humanidade. É
É muito bonito para nós, no tempo do Natal, termos essa consciência. Deus escolheu ser humano para que nós nos tornemos divinos. E esse caminho da nossa divindade, da nossa ascendência ao céu, passa pela grande graça do santo batismo. Isso só é possível por quê? Porque Ele apaga toda a mancha do nosso pecado. E daí nós vamos entender algo que fica bem interessante e que é muito dito na liturgia do batismo. O gesto de Jesus ao ser batizado, Ele santifica todas as águas. Então não é somente a água do Rio Jordão que foi santificada, abençoada porque o próprio Deus ali banhou, mas essa santidade que se espalha por toda a humanidade, por toda a igreja, poderíamos assim dizer. Que igreja é essa, Padre Rodrigo? A igreja que caminha, a igreja que somos nós, a igreja que existe dentro de cada um de nós, que Ele já é essa plenitude, mas que agora Ele nos dá a oportunidade de caminharmos nesta certeza. Eu diria que a diferença está aí. Deus não precisa ser purificado. O batismo que nós recebemos é sinal de salvação, é purificação. Deus não precisa ser purificado, mas existe uma solidariedade universal para comigo e para contigo. A grande graça da santidade. Frei Edgar, quando nós falamos deste encontro, né? É um encontro muito importante entre Jesus e João Batista. E é justamente nesse momento em que ele é batizado nas águas do Jordão. Explica um pouco para a gente quem era João Batista nesse contexto e o que ele fazia naquele lugar ali no Rio Jordão. O senhor que conhece tão bem lá a realidade do lugar. Olha, João Batista era uma pessoa extraordinária. Ele foi criado no deserto, se alimentava com pouquíssimas coisas, com muita humildade, muita simplicidade. Era uma pessoa desprendida das coisas materiais e aprendeu isso já desde criança. Então ele foi criado ali no deserto, se alimentava, conforme sabemos pelas escrituras, com aqueles gafanhotos e com outras coisas que tem ali no deserto. Então nós já vemos daí justamente que João, o Batista, ele era uma pessoa realmente voltada para a sua missão. E qual que é essa missão? A missão de preparar um terreno para Nosso Senhor, né? Preparar uma estrada, para que a estrada fosse lisa, para que Nosso Senhor tivesse acesso ao coração das pessoas com mais rapidez. E ele, vivendo por ali, perto da Galileia, ali no Rio Jordão, ele gostava de ficar por ali, fazer as pregações, né? E utilizava das águas do Rio Jordão justamente para que, ao falar para as pessoas, e vinham muitas pessoas ali da Galileia, da própria Jerusalém, que desciam até ali, para ouvi-lo, né? Ele tinha palavras muito acertadas, Padre Wellington, palavras realmente que iam no coração das pessoas, palavras simples, claras, objetivas. Olha, você tem que mudar de vida por isso e por isso. Então, grupos de pessoas que iam até lá, grupos de soldados, grupos de funcionários, grupos de, enfim, vários tipos de grupos de pessoas que iam até lá, também pessoas individuais, né? Então ele fala, você tem que mudar, você tem que deixar esse vício, esse pecado, ou esse erro, enfim, todas essas coisas que atribulam o nosso coração, é um coração humano. Então ele dizia, e aí você, para fazer essa mudança com um gesto exterior, você entra dentro da água, se molha completamente, para que essas águas do Rio Jordão pudessem levar para longe todas essas coisas que não são boas. E assim, com isso, as pessoas faziam, se molhavam completamente, né? E esse dá esse sentido de purificação, que o Padre Rodrigo falou agora há pouco, que depois foi incorporado no nosso batismo católico, né? Esse sentido de mudança de vida. E era isso que João Batista falava para as pessoas. É claro que Nosso Senhor não precisava disso, mas por ser solidário, justamente com a pessoa humana, ele foi até lá e também foi batizado. E aí há toda uma manifestação, a manifestação de Deus Pai, que fala, esse é meu Filho amado, a manifestação, portanto, de Nosso Senhor, que aí começa a sua vida, chamada vida pública, ele começa agora a sua vida adulta, né? Deixa de lado a sua juventude e começa aí nesses 3 anos de evangelização que ele vai ter ali na Terra Santa.
e a manifestação do Espírito Santo na forma daquela pomba. Então, nós temos ali a manifestação da Santíssima Trindade. E é bonito demais esse texto bíblico, porque mostra para nós esse encontro dessas duas pessoas que já se conheciam, claro, desde o encontro de Nossa Senhora com Isabel, a sua parente, quando as duas estavam grávidas, né? E tudo isso, e talvez aí se encontraram em outras oportunidades, porque eram parentes, mas o mais essencial aqui do encontro dos dois era justamente ter essa manifestação de Nosso Senhor, né, que é solidário com a pessoa humana, e nisso ele vai também para ser batizado. É bonita essas águas do Jordão. Falar em águas do Jordão, Padre Wellington, fiz questão de trazer aqui uma água lá do Rio Jordão, viu? Para mostrar aí para o nosso telespectador, né? Uma água do Rio Jordão, tá bom? Que a gente trouxe de lá, né? Lá do Yardenite, né? Eu perguntei para o senhor justamente por conta das peregrinações que vão até esse lugar. Existe um lugar em específico que se atribui ali na Terra Santa, onde esse encontro possa ter acontecido? Existe uma igreja? Eu pergunto isso na minha ignorância porque eu não conheço a Terra Santa, mas o senhor que conhece poderia nos explicar melhor sobre esse lugar. Já está convidado. Assim que terminarmos com essa guerra, se Deus quiser, já está convidado para ir comigo para a Terra Santa, né? A gente mostrar direitinho, fazermos um percurso ali na Terra Santa. Bom, sua pergunta é muito boa e as pessoas fazem muito essa pergunta mesmo, nesse sentido de que existe ali um lugar que, segundo os nossos arqueólogos, né, os nossos professores na Terra Santa, os frades, arqueólogos que dão aulas ali, eles nos falam o seguinte, que o local mais indicado para esse encontro de Nosso Senhor com João Batista é Kars al-Yahud. Ali, este é o local que a gente indica, né, realmente, que houve esse encontro, que fica ali muito próximo da cidade de Jericó. Com o passar do tempo, as pessoas não iam mais ali por causa da guerra, porque você sabe que o Rio Jordão, ele não é tão largo, né? É um riozinho, né? Então ele não é tão largo. O Rio Jordão tem 250 quilômetros, mais ou menos, né, ao todo, e largueza, assim, o mais seria 30 metros, mas por ali, assim, dá 10 metros, mais ou menos, né? Talvez até um pouco menos. Bom, mas nesse sentido, do outro lado está a Jordânia, né? E do lado de cá, Israel. E aí, com isso, há muito conflito nesse local, né, que foi realmente esse local do encontro de Nosso Senhor com João o Batista. E existiam algumas minas ali do lado de Israel, né, por causa desses conflitos do passado. E nós, então, os freis, há algum tempo, nós fizemos ali todo um estudo com uma agência profissional, foram retiradas essas minas e agora está tudo tranquilo. Nós temos ali uma igreja que é bastante antiga, né? Um pouco depois da Idade Média, então nós temos essa igreja que agora é nossa e também esse local que tem pouca estrutura, é verdade, né? Pouquíssima estrutura para receber aí os peregrinos, mas esse seria o local mais certo, né? Agora, um pouco mais para baixo, em outro local, esse é mais conhecido, que é o Yardenite, né? Que é como um jardim, né? Aí esse tem muita estrutura, a maioria dos peregrinos vão ali, certamente o Padre Rodrigo já foi mais nesse local, né? Aí do Yardenite, que é esta água que eu trouxe aqui do Rio Jordão. E tem muita estrutura, tem essas garrafinhas já com a água, ou a garrafinha sem a água, você pega e você mesmo vai lá no rio e pega, né? Já tem os locais certos ali para você descer com o seu grupo, fazer a renovação das promessas batismais. E tem as batas que você pode utilizar e tudo isto. E que é mais conhecido são as fotos que você vê por aí, né, principalmente na internet, aquelas fotos das pessoas com aquela bata branca, que entram dentro do rio, se molham completamente e tudo isso. Então, esse local, que tem muita estrutura e que é muito bom mesmo, é Yardenite, né? Então, são esses dois locais que a gente indica, tá bom? Perfeito. Padre Rodrigo, quando nós falamos desse encontro, nós estamos falando também do encontro da antiga aliança com a nova aliança. João Batista é considerado o último grande profeta do Antigo Testamento.
E a representação do encontro de João Batista com Jesus, a gente pode afirmar que é o cumprimento das promessas de Deus feitas ali nas profecias dos profetas que o antecederam e dele mesmo? Nós temos aí algo interessante, né? Não sei se a gente pode brincar com a teologia, né? Mas aqui é uma crise de fé, porque João Batista é o maior nascido de mulher. E é interessante a gente ver a ladainha. Por exemplo, eu rezo a ladainha com o povo toda segunda-feira na Missa pelas Almas. E aí, rezando lá, é interessante que João Batista vem antes de São José. Então, sempre é um pouco aquela crise. Mas é isso que a igreja nos mostra. João Batista é o último dos profetas e é aquele profeta maior. Por que ele é o profeta maior? Porque ele professa a fé ainda dentro do ventre de sua mãe, o esquirtã, que acontece ali no Evangelho de Lucas. Então, ali essa palavra, né, o cabode, que é o peso, essa manifestação da glória de Deus. Então, tem todo um peso. E aí é interessante a gente entender isso. Esse peso que se dá por causa do encontro da antiga aliança com a nova aliança. E aí nós vamos entender as palavras de João Batista, que vai dizer para nós: eu não sou digno, é Ele, eis o Cordeiro de Deus, mostra Ele. E João começa a sair fora para que Ele possa realmente ser esse dom de Deus. E aí quando nós estudamos, até com um confrade seu, Dom João Rezende, bispo de Belo Horizonte, que escreveu um livro sobre a Cristologia muito bacana, antiguíssima, acredito que ainda estuda até hoje esse livro dele. Ele vai dizer para nós desses primeiros cristãos que são judeus, os primeiros judeus cristãos. Por quê? Porque o próprio Cristo, que outrora foi purificado lá com a circuncisão, agora recebe o batismo e ali começa essa transição. E é muito bonito isso, porque nós vamos ver essa religião nascer, a nossa religião. Jesus, interessantíssimo, a paciência de Deus, a ciência da paz, a calma de Deus, a serenidade de Deus. Foi necessário uma vida, uma geração. Depois, o Frei acabava de dizer, né? 30 anos, aí essa manifestação lá da Santíssima Trindade, quando a gente vai ver que Jesus também se manifesta, a sua vida pública, a sua vida messiânica. Então foi necessário uma geração para que pudesse realmente fazer essa transição do judaísmo para o cristianismo e agora os judeus cristãos, e ali começa essa nossa fé. E João vai fechando as cortinas. João é aquele que fecha as cortinas para o próprio Cristo, e o Cristo é todo esse estrondo que estamos escutando esses dias. Pode, talvez, usar uma imagem de uma corrida de revezamento, né? Uma corrida de revezamento. João entrega para Jesus o que ele traz enquanto representante da antiga aliança, né? Dali em diante é com Jesus, né? A tocha olímpica. A tocha olímpica, a nossa salvação, né? A luz. Isso mesmo. Porque daqui a uns dias vamos celebrar a festa das luzes. Aí nós vamos encerrar todo esse tempo de fato, porque assim, é interessante também isso, o Natal acabou, mas ele também ainda não acabou, porque falta a festa da apresentação. Manifestações, né? Continua a manifestação. Aí quando nós celebrarmos a festa da luz, lá no dia 2 de fevereiro, aí sim, aí nós vamos levar essa luz para casa. Aí eu defendo, né? Não sei se eu posso falar isso claro aqui. Claro que pode. Aí que nós vamos desmontar o presépio. É só lá. Também acredito nisso. É só lá que nós vamos desmontar o presépio. O Frei vai bater em nós, ele é franciscano. Não, mas eu acredito também, Frei Edgar, que é uma opção, né, de se meditar talvez por mais tempo o mistério da encarnação e de se fazer compreender de modo pedagógico que essa luz que é Jesus, agora a gente leva para casa e pode desmontar o presépio porque a luz já habita em nós também, né? Por isso nós a levamos para cá, levamos a vela, né? Na minha cidade, costume antigo, depois que abençoava as velas ali no dia 2, na festa da apresentação, Nossa Senhora da Luz, a gente acendia a vela na janela da casa, né? No lado de fora, né? Muita Candeias. gente tem essas histórias, né? Nossa Senhora das Candeias. Mas daqui a pouquinho o Frei Edgar vai falar mais um pouco com a gente, Padre Rodrigo. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós continuamos falando sobre o batismo do Senhor
aqui no Conhecimento da Fé. Vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouco, volte comigo. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé desta semana, falando sobre o tema do batismo do Senhor. Esta festa litúrgica que nós celebramos há pouco em nossas comunidades e paróquias e que é tão importante para a renovação e o sentido do nosso batismo. Estão conosco o Padre Rodrigo de Castro, ele que é reitor do Santuário Basílica Sagrada Família, e o Frei Edgar, que está em Brasília, reitor do Santuário de Santo Antônio. Frei Edgar, nós estávamos falando sobre o desmontar o presépio. Vamos lembrar um pouquinho dessa manifestação tão importante, porque o presépio ele tem uma origem enquanto alegoria artística ou de manifestação com São Francisco, né? Exatamente. Começou com o nosso seráfico pai São Francisco. Ele já havia ido à Terra Santa, né? Com todo aquele encontro com o sultão, tudo isto. Ele conseguiu entrar dentro da Terra Santa, fez ali uma peregrinação como qualquer outro peregrino. E um dos locais foi justamente Belém. Ele conheceu Belém, fez as orações ali. E ao voltar para a Itália, ele começou a meditar sobre aquilo, sobre o que ele tinha visto, o Santo Sepulcro, que impressionou muito, e também Belém, né? E aí, com isto, ele passando ali por Grétio, ele olhou, né, e viu lá uma montanha que dava certo de fazer ali um presépio, né, uma representação do nascimento do menininho Deus outra vez. E aí fez isso com as pessoas vivas ali, chamou a comunidade, vários freis foram, leigos, né? Pessoal ali da redondeza que foi, e ficaram admirados e choraram e tudo isso, e todos ficaram admirados por ver aquela imagem, né? São José, Nossa Senhora e o Menininho Deus, e alguns animaizinhos ali em volta. Depois foi construído ali um convento nosso, tudo isso, está preservado esse local. Depois se repetiu também algumas vezes ali durante os anos seguintes. Mas aí, com todo caso, isso foi se tornando uma tradição. Depois, mais tarde, vieram as imagens propriamente ditas, né? Os quadros e assim por diante. E hoje nós temos variados tipos de presépio espalhados pelo mundo todo, né? Agora, essa questão que o Padre Rodrigo falou, eu acho muito interessante e vejo isso uma tradição belíssima de irmos até o dia 2 de fevereiro, a festa da apresentação, a festa das candeias, né? Que também na minha região, que é Goiás, é uma região também na qual se faz muito este tipo, né? de olhar, né? E também de vivência. E do ponto de vista franciscano, Padre Rodrigo, para mim é bom que se tenha o presépio há mais tempo, viu? Porque em alguns conventos, inclusive, desculpe cortar, em alguns conventos franciscanos, a exposição é permanente, né? É permanente. Nós temos vários. Aqui em Brasília mesmo nós temos ali na Asa Norte, que ficam ali também o ano todo. Eu conheço lá no Nordeste exposições que ficam o ano todo. Em São Paulo, né, com o meu confrade Frei Pedro Pinheiro, que é muito famoso, um artista belíssimo, ele tem ali também presépio para o ano todo, né? Vários tipos de presépios, né? Presépios com representação do Japão, da Coreia, da Colômbia, enfim, de vários países, com o tipo, né, da expressão do rosto, a expressão do corpo, característica daquele determinado país. E dá para a gente ver claramente isso. Então fica isso o ano todo. E com os 800 anos que São Francisco fez esse primeiro presépio, nós celebramos esses 800 anos por agora, né, no ano passado, e aí com isto se aprendeu também a deixar mais tempo, a não estar muito ligado com essa questão de tempo, ora tem que ser nesse período colocar, nesse período tirar. Então ficou assim para nós, os franciscanos, muito aberta essa questão, com muita tranquilidade, celebramos durante o ano todo, vários presépios em vários lugares, né? Foi algo extraordinário, também de mudança para nós, né? Nas nossas escolas, eu percebi que essa discussão foi muito boa, muito interessante, né? Então, até mesmo aqui na celebração, na missa, outro dia eu falei sobre isso, que foi na missa do batismo, né? Que muita gente vem me perguntar, então é hoje que tira o presépio e tudo isso. Fala, à vontade, né?
Se você quer seguir essa tradição, você segue. Se você quer seguir um pouquinho mais até o dia 2 de fevereiro, tá ótimo. Dá mais tempo das pessoas verem, né? Verem o presépio, tirar uma foto com o presépio. Então fica à vontade para você fazer isso. Então eu vejo assim com muita tranquilidade. Do ponto de vista franciscano, é muito bom que se tenha mais tempo ainda o presépio, mais chance da pessoa ser catequizada, né? E esse programa pode ajudar muito nisso, nessa catequese realmente do presépio, né? Da atualidade do presépio. Eu acho isso fascinante para os nossos dias. Quando olhamos para o Evangelho, no capítulo 3 de São Lucas, nos versículos 15 a 16, 21 a 22, vamos lembrar aí o Evangelho da festa do batismo do Senhor. Eu vou ler a narrativa para que a gente possa se debruçar sobre ela. No versículo 15, diz lá: como o povo estivesse à espera, todos se perguntavam interiormente se acaso João não seria o Cristo. E ele respondeu a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu nem sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E no versículo 21, enquanto todo o povo se fazia batizar, e Jesus, depois de batizado, estava em oração, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, com figura corpórea como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me agrado. Padre Rodrigo, a narrativa do batismo começa fazendo uma distinção. O próprio João Batista diz: eu batizo com água, mas só isso não basta, né? Ele lembra, é preciso acolher em nossa vida um outro elemento mais forte, que é o Espírito Santo de Deus, na sua manifestação ali, né? O Espírito Santo e com fogo. O que isso quer dizer, Padre? Aquilo que o Frei Edgar dizia para nós, essa grande graça que nós acabávamos de celebrar lá na festa da Epifania, essa manifestação, depois no batismo e depois que nós já adiantamos lá na festa da apresentação. Essa manifestação do amor de Deus. Para mim é difícil falar do batismo sem dizer da frase: e do céu veio uma voz, este é o meu Filho amado. E do céu veio uma voz, nele eu coloco o meu agrado, nele eu coloco a minha afeição. Então esse eu te amo, a grande graça que nós escutamos no dia do nosso batismo. No batismo de Jesus, o autor do batismo que se deixa ser batizado, mostra para todos nós esta palavra que eu vou usar de novo, esta solidariedade universal que nos faz filhos no Filho muito amado. E agora, na nova oração eucarística, então vem lá na introdução, na munição para o Pai Nosso. Somos filhos de Deus e realmente o somos. Por isso podemos rezar confiantes. A cada momento que nós entendemos que nós somos filhos de Deus, nós escutamos essa manifestação de Deus Pai. Aí para nós aqui, o povo do Centro-Oeste, do coração do Brasil, nós somos filhos do Divino Pai Eterno, onde Deus quis manifestar o seu amor através de Ana Rosa e Constantino Xavier, numa família, no encontrar, no medalhão, nós entendemos que nós fazemos parte desse mistério. Que depois nós vamos celebrar lá na festa da Santíssima Trindade, quando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo coroa Nossa Senhora, a Igreja, nós. Então nós fazemos parte desse mistério. Mas que mistério é esse, Padre Rodrigo? Pentecostes. A grande graça, o Espírito Santo está conosco. Tanto é que em todos os sacramentos nos é dado o Espírito Santo. Todos os sacramentos nós temos a grande graça de recebermos esta força, esta presença, esse ânima. Nós que vivemos num mundo de muita depressão, nós que vivemos num mundo de muita dor, nós que estamos aí vivendo o jubileu da esperança. Para reavivar, né? Para reavivar esse dom de Deus que existe dentro de cada um de nós. A palavra é essa, esperança. Nosso arcebispo tem dito para nós que a gente levante todos os dias e façamos essa simples oração.
Aí eu lembro do meu pai. Meu pai é um homem de muita oração e meu pai realmente é aquele homem que não levanta da cama sem fazer oração, mas não é superstição, não é fé. Senhor, fazei de mim um peregrino de esperança. Então a gente tem essa alegria, como o Padre Wellington disse, todos os sacramentos nós encontramos o Espírito Santo. Então, através de uma boa confissão, por exemplo, através da unção dos enfermos, são sacramentos de cura, para que nós possamos continuar a nossa jornada, porque um dia recebemos o batismo. Um dia escutamos o poder do eu te amo. Celebrar um batismo de uma pessoa é celebrar esse poder do eu te amo. Ainda escutava o arcebispo de Aparecida falando sobre isso, falando do Papa, porque alguém fez uma pergunta ao Papa: Papa, foi muito bom quando o senhor descobriu que o senhor seria o Papa? Papa, foi muito bom a sua ordenação? Papa, foi muito bom ser Papa? E ele responde: não, foi muito bom ser batizado. Interessante, viu, Padre Rodrigo? Frei Edgar, nós perdemos não tem muito tempo, né? Não tem muitos anos, o Padre Jesus Flores, que faleceu durante o período da pandemia. E ele batizou um grande bispo aqui do Brasil, o arcebispo de Sorocaba, Dom Júlio Endiacamini. E Dom Júlio tirou uma foto, mandou uma carta respondendo, e na carta ele dizia, agradecido à vida do padre Jesus, que o havia feito cristão. E aí então ele lembrou, o bispo é serviço, mas o cristão é a graça que nos torna filhos de Deus. E ele colocou a certidão de batismo dele num quadro no gabinete onde ele atende. E ele colocou, ser cristão é a maior e grande graça, é o grande privilégio. E é justamente isso que a gente professa, Frei Edgar, no dia da celebração, porque nós renovamos a nossa esperança. Ao contemplarmos o Evangelho, nós vemos a manifestação da Trindade, no nome da qual nós recebemos o batismo, né? O Pai se manifesta, o Filho se manifesta, o Espírito Santo se manifesta. E também, falando sobre o batismo, no batismo católico, eu tive o privilégio de celebrar muitos batizados. E realmente é bonito demais, viu? É um rito muito bonito e a cada vez que eu celebro um batismo, eu agradeço a Deus, né, que me deu essa oportunidade, né, desde a época de diácono e como sacerdote, de celebrar. Você transforma a vida da pessoa, né? Pessoa criatura de Deus. Deus fez, não há dúvida sobre isso. Agora, você transformá-la como filho e filha de Deus, isso é extraordinário. Isso realmente comove o coração da gente. E o rito como um todo também é muito interessante, muito catequético. E realmente é uma graça, né? Um privilégio poder celebrar um batizado. Quando a gente às vezes volta nas comunidades, a gente já passou, a pessoa chega, foi você que me batizou, etc. Está aqui aquela criança que você batizou, agora já está adulta, né? E assim por diante. Já celebrei também já casamentos de pessoas que já batizei. Então o tempo vai passando, né? E a gente vai também aí fazendo os outros sacramentos para aquela pessoa. E é interessantíssimo isso, viu? Eu acho isso maravilhoso, e a gente poder voltar, né, com o mesmo sentimento que eu tenho pelo diácono que me batizou lá na minha cidade, é aquilo que eu tento passar para aqueles que eu batismo. Então, quando você estava lendo esse texto aí de Nosso Senhor, do seu encontro com João Batista, né? Essa voz dizendo eu te amo, isso é bonito demais, né? É Deus dizendo eu te amo, eu estou junto com você, você não está sozinho, né? Você nunca pode sentir solidão, né? Você não pode ficar deprimido por isso. Deus te ama, né? Esse amor de Deus, isso engrandece demais, viu? Coloca dentro do coração da gente uma esperança fantástica, né? O Padre Rodrigo falava da esperança, esse ano todo vamos estar falando sobre a esperança, então isso preenche realmente o coração da gente. Padre Rodrigo, dois elementos que eu acho assim muito importantes, mas existem outros, né? Vamos olhar para os elementos do sacramento do batismo. O primeiro deles, a água. Nós podemos dizer que a água é adotada como um elemento fundamental para fazermos o sacramento do batismo acontecer no coração da igreja, nasce dessa passagem, né?
dessas mesmas águas. O Senhor dizia isso no primeiro bloco, quando lembrava que aquele que é batizado nas águas, ele as santifica para que todos nós sejamos também batizados na mesma realidade, né? Essa é uma das grandes graças do batismo do Senhor. Celebrar a festa do batismo do Senhor não é celebrarmos a purificação de Jesus, porque Ele não conheceu pecado algum, mas se fez pecador por nós. E quando nós entendemos essa graça, a igreja nos convida a entender: aquele que mergulha nas águas, santifica todas as águas. E aí, Padre Wellington, a gente entende que talvez a gente não teria elemento melhor para significar o santo batismo do que a água. Por quê? Porque a água é vida. E nós sabemos que a água é vida em todas as circunstâncias. E como que a água é resposta para várias etapas na vida de uma pessoa, em várias circunstâncias da vida dessa pessoa, né? Acabamos de assistir aí essa questão dos fogos lá nos Estados Unidos, e aí nós já somos surpreendidos mais uma vez com a questão da água benta, né? É interessante, a água do batismo nos dá a vida, como disse o padre, o Frei Edgar. Mas é interessante a gente entender que a água, ela é sinal de vida em todos os momentos. Então, a água benta, a água de Lourdes, as águas que encontramos nos santuários, a água do lado direito do templo a jorrar, a água viva que é o próprio Jesus. Então nós precisamos entender isso, esse grande elemento, a água que foi santificado pelo nosso Deus. Então celebrar o batismo do Senhor é celebrarmos essa grande certeza de que as águas são bênçãos de Deus, porque o próprio Deus mergulhou nela. Frei Edgar, também outro elemento que é consagrado, né, abençoado pelo bispo na missa da Crisma, é o óleo do batismo. O óleo é um elemento utilizado no Antigo Testamento em muitas ocasiões. Por que o óleo é tão importante? Qual que era o símbolo dele e que ele ainda carrega consigo nos sacramentos da Igreja Católica? Ela tem esse sentido de unção, né? Já no Antigo Testamento já se usava para isto, para quando o povo insistiu com Deus para ter um rei, né? Então para ungí-lo foi utilizado o óleo, depois mais tarde também foi utilizado para a cura e assim por diante. No batismo, o óleo, que também eu acho interessantíssimo, porque é um óleo próprio para o batismo. É um óleo próprio, no sentido de que a pessoa, o óleo vai penetrando, né, na pele da pessoa e vai entrando dentro da vida da pessoa, transformando a pessoa completamente para esta unção, né, para fazer com que a pessoa agora seja herdeiro, ou seja, filho, filha de Deus. E o óleo, ele faz isso com a pessoa. E depois esse óleo também em outros momentos vão ser utilizados, não esse próprio do batismo, mas vai ser utilizado o óleo aí da ordenação, outros tipos de óleo. Hoje nós temos vários tipos de óleo que eu vejo por aí, né, os óleos de várias coisas, né, de vários santos e assim por diante, né? Então, especificamente sobre este óleo utilizado no batismo, Padre Wellington, eu acho que é um óleo realmente da graça, né, da unção, de poder transformar a vida da pessoa, porque a água é essa vida, neste sentido de purificação, e o óleo é esse sentido de unção, né? Sentido de missão, dá um sentido bonito para a vida da pessoa, de missão, né? Que faz parte também da vida da pessoa, a pessoa saber a sua missão, né? Outro dia, algumas pessoas me perguntavam sobre isto. Qual que é a minha missão, né? O que eu vou fazer com a minha vida? Olha, o óleo dá uma resposta para você. A resposta de viver concretamente o que nosso Senhor tem para você. A vivência daquilo que se colocar em prática, né? Assim como João Batista. Uma vida humilde, uma vida desprendida, uma vida que está apegada às coisas materiais. Então, qual a sua missão? O que você deve fazer? O óleo, me parece,
nos dá esta indicação para a nossa vida. Olha, vamos viver a vida conforme nosso Senhor, conforme nosso Senhor ensinou, né? E aí você faz um encontro com o nosso Senhor, pede a Ele justamente para poder saber a sua missão, né, na concretude do dia a dia, o que se deve fazer. Então, o óleo para nós da Terra Santa é valiosíssimo, viu, Padre Hélio? Perfeito, que beleza, é um sinal muito importante para todos nós. Nós vamos fazer o nosso segundo intervalo, na volta tem mais conhecimento da fé. Hoje falando sobre esta festa que foi celebrada em nossas paróquias e comunidades, o batismo do Senhor, e sobre o significado do nosso batismo. Vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouco. Volte comigo. Estamos de volta com o conhecimento da fé desta semana, falando sobre a festa do batismo do Senhor. Estão conosco dois convidados já conhecidos dos nossos telespectadores, o Frei Edgar Alves, que está em Brasília, reitor do Santuário Santo Antônio, e o Padre Rodrigo de Castro, ele que é reitor do Santuário Basílica Sagrada Família aqui em Goiânia. Bom, agora falando sobre o nosso batismo. O nosso batismo é um sacramento que é a porta de entrada de todo o cristão que deseja participar da vida da comunidade. Padre Rodrigo, lá no Santuário Sagrada Família, qual que é o sentimento que o senhor tem quando alguém ali busca, né, depois de ter se casado, depois de ter recebido o sacramento do matrimônio, abençoado na sua vida matrimonial com filhos, buscando o sacramento do batismo? O esforço é de uma catequese para que a pessoa compreenda melhor ou que refresque na sua memória o sentido desse sacramento? Para mim, no Santuário Basílica Sagrada Família, diferente de uma comunidade paroquial, é essa porta de acolhida, porque os santuários têm essa missão. E foi interessante quando o senhor começou o pensamento. A pessoa celebrou o casamento, constituiu a família e está ali. Não é bem por aí não, né? Principalmente para nós que estamos em trabalho de santuário, porque santuário é acolhida. Então aparece... Às vezes a pessoa não casou na igreja, né? Às vezes a pessoa não tem... Na verdade, Padre Wellington, aparece muitas coisas bonitas que parecia ser feia, mas se tornam belas. Como, por exemplo, uma avó que quer batizar as crianças porque os pais já não importam. E é bonito, é bonito porque a gente vai vendo essa misericórdia de Deus, a gente vai vendo aquilo que é o sacramento. O sacramento do batismo é a porta. Então é interessante a gente ver essa porta aberta. É bonito a gente ver em meio à sociedade que nós vivemos hoje. Eu tenho um caso muito bacana, eu trago aqui, né? O João é filho da funcionária da noite. Nós temos uma funcionária da limpeza da noite. Ele é o netinho da funcionária da noite. E o João é para lá e para cá. O João fica na casa da avó materna, fica na casa da avó paterna. O João fica, não jogado, mas o João fica ali naquela experiência que a gente sabe que é uma realidade de muitos. E dentro dessa experiência ele também acompanha muitas vezes a avó no trabalho. E o João quer ser padre. E o João quer ser padre porque vê os padres... trabalhando a vida do João. Isso, interessante. E ele sabe que o caminho para ser padre é o quê? Receber o batismo. Então o João já tem ali 11 aninhos e ele diz assim: uai, padre, então para mim ser padre eu tenho que ser batizado, eu não sou batizado. E foi interessantíssimo porque ele escolheu como padrinhos pessoas simples da realidade dele. E ele foi uma festa o batismo do João. Foi o senhor batismo. A mãe veio de 8 meses, grávida de mais um filho. O pai não veio, mas a avó paterna veio. A avó que ajuda, que é colaboradora do santuário, presente. Os funcionários do santuário, os padrinhos que ele escolheu, os coleguinhas da turma de catequese. E depois, de surpresa, uma família preparou um bolo para o João. Então isso foi o batizado. Um verdadeiro batismo, uma verdadeira porta. Então nós precisamos entender isso como igreja.
O batismo é a porta, e essa porta, como o Papa fala nesse ano, ela está escancarada. Essa porta, ela está escancarada. O sacramento do batismo, numa experiência pastoral de um santuário, é realmente muito bonito, porque a gente dá oportunidade, como aquilo que o Frei dizia, de deixarmos de ser criatura, passarmos a ser filho de Deus e lembrarmos que sacerdote, profeta e rei. Verdade. E eu vi isso no João. É isso, é verdade, que beleza. É um testemunho, né? Frei Edgar, tem uma revista lá na Inglaterra, né, no Reino Unido, chamada Catholic Herald, e lá teve uma charge no ano do Jubileu da Misericórdia, em que o autor colocou o Papa com um pé que impedia o fechamento da porta. E agora o chamado do Papa Francisco para que nós sejamos peregrinos da esperança, para passarmos pela Porta Santa em Roma, que estão as portas, né? E chamando-nos a renovar nossa esperança. Que relação o senhor faz da Porta Santa lá do Jubileu com esta porta sacramental que é o sacramento do batismo? Olha, a relação que eu faço é realmente de uma porta aberta, né? Na qual a pessoa entra, não há obstáculo, né? E muitas vezes você chega numa porta fechada. Você vai se lembrar do texto bíblico, quando São José e Nossa Senhora chegam na cidade de Belém, está lotada, né? Porque é uma cidadezinha pequenininha, várias pessoas foram lá para fazer ali o recenseamento, então estava realmente uma cidade lotada de pessoas, não tinha lugar realmente. Portas fechadas. Bateu numa porta, não abre. Bateu na outra porta, não abre. Está lotado, está cheio, né? Agora, essa é uma porta aberta, na qual você pode entrar. Então, entra a pessoa com seus problemas, com suas dificuldades, com suas depressões, com suas alegrias, com tudo que a pessoa tem vivido, o momento que ela esteja, em qualquer circunstância em que ela esteja, ela entra, porta aberta, ela entra, né? Lá na Terra Santa, nós não temos essas portas, porque todas as portas são santas. Então, por isso que todas estão abertas, né? Todos os santuários estão abertos, e lá nós temos uma outra dinâmica, que é a dinâmica realmente de que a pessoa vai com esse espírito de encontrar Nosso Senhor naquelas pedras, naquele lugar, né? Naquele evento que aconteceu ali. Então, nesse sentido, é uma porta aberta, viu, Padre Ed? E é magnífico isso. Essas portas, já da outra vez eu tive o privilégio de ir, né? E agora, certamente, nesse ano jubilar, vamos tentar ir também, novamente, para adentrar nessas portas santas. Agora, mais que isto, essa porta, vamos chamar assim, uma porta virtual, né? Que você entra dentro, faz o seu encontro com Nosso Senhor, né? Então você abre seu coração, abre sua vida para Nosso Senhor ser luz, para Ele te mostrar um caminho, para Ele realmente fazer de você uma pessoa realizada, uma pessoa feliz, né? E certamente muitas pessoas vão encontrar isto neste ano, que não vão ter a possibilidade, às vezes, nem de ir na Porta Santa aí em Goiânia ou em qualquer outro lugar, porque reduziram muito as portas santas com esse aspecto, mas acho interessante isso também, né? Agora, mas o mais importante é esta porta na qual você faz o seu encontro com Nosso Senhor, né? E chegando numa igreja, numa capela de roça, como já celebrei em várias capelas de roça na minha vida sacerdotal, numa capelinha de roça, você chega lá, porta aberta, você entra, reza junto, reza o terço, reza uma novena, reza uma folia de reis, reza qualquer outro tipo de oração, a missa, que é o grande encontro com Nosso Senhor, e aí você pode se transformar nesse espírito que vai te animar para a sua vida, que vai te fortalecer. Então, essa porta, eu faço essa relação. Perfeito. Quero agradecer aos nossos convidados. Padre Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. E já deixo reservado aí outras oportunidades para o senhor tirar um tempinho lá no santuário e vir aqui na TV Pai Eterno. Sempre à disposição. É uma grande graça podermos dialogar, falar e comunicar. E não esqueça, celebrar o batismo do Senhor como o Papa nos pediu, tarefa de casa.
Lembre da data do seu batismo, lembre quem te batizou, lembre dos seus padrinhos, reviva na sua memória essa grande graça de pertença a Deus. Frei Edgar, muito obrigado pela sua participação, forte abraço, paz e bem. Muito obrigado, eu estou bom passado. Obrigado, um abraço para o Rodrigo, um abraço para o Wellington. Um abração. O meu agradecimento também a você, caro telespectador, que esteve conosco nesse conhecimento da fé especial. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você viva com santidade o seu batismo aí na sua comunidade. Forte abraço, fiquem com Deus.